referir que nós já recebemos o Ateneu, estamos a trabalhar no sentido de procurar uma alternativa para o Ateneu. Esperamos poder encontrá-la dentro da dificuldade de instalações disponíveis. Não por falta de instalações da Câmara em termos estritos, porque, como hoje saiu num artigo, a Câmara tem a seu cargo mais de 1.500 espaços. Estão todos ocupados. Mas vamos procurar arranjar uma alternativa para o Ateneu. Sobre a questão do glifosato, eu quero recordar que nós fizemos uma descentralização das limpezas em algumas zonas da cidade para as freguesias. E que este é precisamente o ano de transição. Este ano é o ano de transição. As freguesias estão a constituir, a alargar, a reforçar as suas equipas, a comprar material. Portanto, estamos, de facto, num ano de transição da responsabilidade da Câmara, que naturalmente contratualizava através de concurso público a Suma, e fizemos aquilo que nós achamos que devemos fazer, que é conceder uma política de proximidade às limpezas, porque não temos dúvidas que é mais eficaz e, portanto, descentralizar para várias juntas de freguesia as limpezas do espaço urbano. Este período de transição é mais sensível porque estão a ser constituídas as equipas. Tivemos também um verão muito chuvoso, com permanentes ciclos de intermitência entre sol e chuva e, portanto, toda a gente sabe como, neste tipo de clima, também mais úmido, as ervas crescem com mais facilidade. Mas esta auscultação à opinião pública é um momento de reflexão. É um momento das pessoas pensarem, pararem para pensar, nomeadamente aqueles que mais reclamam sobre a existência de ervas no espaço público. De facto, o que é que nós queremos para a nossa urbe? E esses momentos de reflexão são sempre momentos muito positivos. O que me surpreende é a contradição de argumentos de alguns. Porque há quem diga que nós não sabemos ouvir, não sabemos mudar de opinião, que somos autocratas. Afinal, quando pretendemos ouvir a opinião, uma chuva de críticas desses mesmos por estarmos a ouvir a opinião. Não devemos ouvir a opinião, devemos mandar. A contradição dos argumentos destas pessoas evidencia logo a superficialidade dos argumentos. Estão contra. E constroem cenários em função das circunstâncias. Cenários esses que são todos, como vemos, mal fundamentados e irrealistas. Surpreende-me profundamente que alguém que está sempre a exigir que se ouçam as pessoas, quando nós vamos ouvir as pessoas, venham dizer, não, sobre isso não. Não, ouvir as pessoas é negativo. Não, estava no vosso programa. Não podem mudar, mas não podemos mudar o programa. Porque, aliás, já mudamos alguns pontos e algumas circunstâncias, porque a realidade assim o exige. Portanto, o que nós demonstramos exatamente a toda a gente é que nós queremos ouvir, sabemos mudar de opinião em função das circunstâncias que nos possam conduzir nesse sentido. Não temos palas nos olhos, nem temos auscultadores nos ouvidos. Nós sabemos ver, ouvir e respeitar a opinião das pessoas. Claro que não temos que seguir sempre a opinião das pessoas, que nós de facto fomos eleitos para decidir. Mas, volto a repetir, ninguém nunca se tinha feito em Coimbra esta avaliação do impacto da não utilização do glifosato na cidade. E até parece que as pessoas estavam a esquecer que nós deixámos de utilizar herbicidas na cidade e que nós não queríamos era cortar as ervas, não queríamos era ter a cidade limpa. Não, há uma razão. Nós deixámos de utilizar herbicidas, cumprindo o nosso programa, é bom que as pessoas não se esqueçam disso, e os recursos, apesar de descentralizarmos, reforçando as verbas das limpezas para as juntas, não é possível manter
com os recursos humanos e as tecnologias atuais, a cidade completamente limpa e ascética, conforme alguns parecem querer. Portanto, nós vamos ouvir as pessoas e, em função daquilo que as pessoas entenderem, vamos decidir. Nós consideramos que sempre podemos, por isso temos feito múltiplas sessões públicas sobre os mais diversos temas. Não podemos sobre todos os temas, andar a fazer múltiplas reuniões, senão não trabalhamos. Mas, para isso, temos meios digitais que temos que saber utilizar de forma a termos exatamente o feedback e das pessoas refletirem na forma como vão escolher se preferem herbicidas ou se preferem algumas ervas na cidade. Eu devo dizer que já votei, e votei pela não utilização do herbicida. Coerentemente, naturalmente, com o nosso programa e com a minha opinião de leigo informado sobre estas matérias. Depois temos que andar a explicar às pessoas. A informação está disponível a quem está interessado, é extensa, é acessível. Quem quiser, informa-se com facilidade sobre todas estas matérias. Aliás, nós pomos no inquérito as razões que nos levaram a suspender a utilização de herbicidas na cidade. Até há quem diga que lançámos um ultimato às pessoas. É extraordinário. Quer dizer, ouvir o povo é lançar um ultimato. É inacreditável. Outros dizem que somos incapazes de fazer pontos, de ouvir e corrigir, e criticam porque estamos a ouvir para eventualmente corrigir ou não. Portanto, a contradição dos argumentos de algumas pessoas, que eu não consigo entender, exceto a cegueira política, como é que não o entendem, é de facto confrangedora. Outros vêm dizer, mas porquê é que não implementam coisas tão simples como reajustar a frequência dos cortes? Isto, mais uma vez, demonstra a superficialidade e a politiquice dos comentários. Nós já ajustamos a frequência dos cortes à máxima capacidade humana e técnica disponível. Obviamente. Mas as pessoas estão de fora a lançar argumentos que não são razoáveis, como se, mais uma vez, toda a inteligência estivesse na rua e as pessoas que entram na Câmara, ao entrar no portão da Câmara, ficassem desprovidas de inteligência, deixassem a inteligência toda à porta e não conseguissem fazer coisas tão simples como reajustar os horários. Não é sério este tipo de argumentação, não é sério mesmo este tipo de argumentação. Eu devo dizer que não faço a mínima ideia, parece que o Sr. Vereador José Dias já antecipa que as pessoas vão votar pela utilização dos herbicidas, pelo menos foi o que depreendi da sua intervenção. Eu devo dizer que não faço a mínima ideia de qual será o pensamento da população do Conselho relativamente a esta matéria. Até porque, mais uma vez, volto a dizer, as redes sociais não são a expressão da opinião pública, são a expressão dos utilizadores intervencionistas das redes sociais. É uma coisa completamente distinta da opinião pública, como sabemos. Portanto, estou curioso para ver qual é o resultado desta auscultação pública e acho que é uma experiência interessante para o município. Uma experiência, enfim, não vou dizer que é pioneira, se calhar outros já o fizeram, mas uma experiência que merece, mais uma vez, também avaliação e reflexão, pela facilidade com que as pessoas podem expressar a sua opinião e, sobretudo, eventualmente, pela necessidade de criar mecanismos com a máxima segurança para que cada um não vote 500 vezes. Mas isso iremos analisar posteriormente, a ver o que é que acontece, a ver se não há mais votos do que habitantes no Conselho. Mas tudo isso é importante para retirarmos ilações e para ouvirmos a opinião pública, que é, ao fim e ao cabo, a nossa obrigação, ouvir as pessoas. E, com a transparência de que já falei, nós temos todo o gosto em ouvir as pessoas. Também uma nota sobre a residência dos estudantes da CP, para dizer que quem analisar o plano Busquet
percebe imediatamente que a residência não pode estar naquele local. Percebe imediatamente. Porque não só colide com o plano, como colide com o novo regulamento, que vai melhorar a mobilidade das pessoas naquele espaço. Portanto, analisando o plano Busquet, é fácil perceber, é imediato perceber que a residência não pode estar naquele local. E que a solução alternativa que se está a encontrar triplica o número de vagas na residência. Portanto, é uma solução amiga de todos. Levanta a questão do financiamento. O financiamento é naturalmente uma questão que se resolve e, portanto, é bom para Coimbra, é bom para a zona ribeirinha, é bom para a universidade, é bom para o entendimento entre entidades públicas, como foi o caso da Câmara, da CP, da IP e do Governo, a encontrar uma solução alternativa que permite a requalificação de toda a zona ribeirinha, sem ficar ali com um abscesso que iria condicionar e colocar em causa essa requalificação. Portanto, é fácil, é simples, resolve-se com tranquilidade, é apenas uma questão de financiamento que é também solucionável, como já foi dito pela senhora vereadora Ana Bastos, e, portanto, eu não posso deixar de apoiar e de sustentar esta decisão de que, numa fase inicial, a Câmara não teve conhecimento, porque foi um entendimento direto CP-Universidade. Se a Câmara tivesse sido ouvida numa fase mais precoce, naturalmente teria emitido a sua opinião precocemente. Fomos surpreendidos perante um facto quase consumado. Mas, mais uma vez, o diálogo entre instituições, a boa vontade e, sobretudo, colocando toda aquela zona em um plano excepcional de requalificação, que é o plano Busquet, acima de outras questões, facilmente se percebe que, efetivamente, a solução teria que ser outra, tem que ser outra, e, se trabalharmos todos tranquilamente para que ela se concretize, ela concretizar-se-á o mais rapidamente possível, repito, triplicando o número de camas e, portanto, sendo mais benéfica para todos e para todas. Queria também sublinhar, de facto, porque é importante e representa a nossa visão e porque é que a Carta Educativa ainda não está aprovada, está nas fases finais de aprovação. Nós herdamos uma Carta Educativa do Conselho, a senhora vereadora esqueceu-se de referir, que preconizava o encerramento da escola de Vilela. A Carta Educativa que herdamos, que não tinha sido ainda discutida, mas que era a que estava disponível, era a que tinha sido elaborada, preconizava o encerramento da Escola Básica de Vilela. E porque nós encontramos tantos erros na Carta Educativa, obviamente procedemos à sua revisão profunda. E o tempo vem-nos dar razão. Uma escola que tinha 18 alunos de dos 4 primeiros anos do primeiro ciclo na mesma sala, agora tem 46 alunos. O que significa que aquilo que nós sempre defendemos está correto. É preciso investir na educação de forma descentralizada. Porque se assim for, naturalmente, os pais e as famílias aproveitam esses recursos. Caso continuássemos a encerrar escolas, eu diria que a melhor maneira de matar uma localidade é encerrar uma escola. E por isso nós recusamos terminantemente encerrar qualquer escola. Até porque no nosso projeto de desenvolvimento do Conselho, nós sabemos que iremos precisar no futuro de mais escolas, como aliás isso está também previsto na Carta Educativa. Portanto, essa é a nossa estratégia, a nossa filosofia, e aqui demonstra que está correto, porque disponibilizamos mais 2 salas, os alunos da Escola Básica de Vilela triplicaram. Já agora aproveito, porque se falou da Semana de Mobilidade, não vou aqui repetir nada do que já foi dito, mas passava eu na João das Regras e um comerciante local fez-me uma sugestão. Deixo aqui a sugestão
que a feira sem regras nem sequer é da organização da Câmara, mas fica aqui a sugestão para reflexão. Então propunha ele que se encerrasse a João das Regras uma vez por mês e a feira sem regras fosse na João das Regras. É uma sugestão que fica aqui para reflexão. Eu passei nessa zona quando a João das Regras estava encerrada, vi o impacto que tem no trânsito. Tem impacto no trânsito, até porque as pessoas não estão a contar. Eventualmente, se houvesse um fim de semana que sempre a João Sem Regras estivesse... Um fim de semana, não. Um domingo que a João Sem Regras estivesse encerrada, eventualmente as pessoas adaptar-se-iam. Mas é para a reflexão. Eu também fiquei preso no trânsito do encerramento da João das Regras. Já não consegui chegar ao estacionamento do Convento de São Francisco, estacionei mais atrás e por isso cheguei ao concerto do 25 de Abril. Estava ele exatamente a começar. Não podia deixar de referir a questão da loja do bairro. É um momento muito importante para a Baixa de Coimbra, a abertura da loja do bairro na Travessa das Canivetas e o projeto dos bairros comerciais digitais. É mais um momento de mudança para a Baixa de Coimbra. Enfim, eu não sou jurista, mas vou comentar. Nós, obviamente, que preservamos todos os direitos das pessoas com problemas de mobilidade. Isso não tem sequer contestação. Eu não sei, tecnicamente, juridicamente falando, o Parque do Mercado, penso eu, será apesar de ter 3 patamares. É um Parque do Mercado. E, portanto, não sei se não está cumprida a lei por num dos patamares estar marcado com os lugares para pessoas com mobilidade reduzida, porque é um estacionamento do mercado. Se me permites, há capitações. Portanto, em função do número de lugares oferecidos, há um número de lugares para pessoas de mobilidade reduzida. E isso é que é efetivamente obrigatório cumprir. Agora, obviamente, eu entendo, faz sentido haver alguma distribuição porque facilitamos o acesso aos diferentes locais do mercado. E, portanto... Sim, faz sentido haver distribuição, até porque os lugares, penso que são 4 que estão marcados no patamar superior, normalmente estão sempre vazios. E, portanto, fará sentido, provavelmente, não aumentar o número de lugares, mas distribuir os lugares. Isso é algo que deve ser naturalmente analisado. Um comentário final sobre o facto da cidade estar perigosa para peões. Felizmente não está perigosa para peões, mas há uma questão que não podemos deixar de chamar a atenção. Eu já vi pessoas atravessarem passadeiras sem sequer olharem para o trânsito. E uma vez até me arrepiei porque foi por 1 milésimo de segundo que alguém não sofreu um atropelamento mortal na avenida na avenida do hospital, que agora não consigo dizer o nome. Não é Armando. É essa, não é Gonçalves. Armando Gonçalves. Exatamente, Armando Gonçalves com S. A pessoa meteu-se na passadeira sem olhar e vinha um carro claramente em excesso de velocidade e com as pessoas distraídas a conversarem, que in extremis se conseguiu desviar sem se despistar, porque senão provavelmente teríamos ali um atropelamento mortal. Ou seja, a passadeira dá prioridade aos peões, mas não dá imunidade. As pessoas têm que olhar para ver se podem atravessar a passadeira ou não. Tem prioridade, os veículos devem respeitar, mas as pessoas têm que ter cuidado nesse atravessamento, porque se não tiverem cuidado, naturalmente podem sofrer as consequências e, portanto, fica aqui este apelo às pessoas. A passadeira não dá imunidade, dá prioridade, mas essa prioridade tem que ser confirmada para depois se poder atravessar a estrada em segurança. Mas temos aqui uma pequena cerimónia que muito orgulha a União de Freguesias de Souselas e Botão, que é a troca de bandeiras das 2 freguesias, Souselas e Botão, por uma bandeira única da União de Freguesias, Souselas e Botão, ali
onde estão as 31 bandeiras das freguesias e que agora passarão a ser 30 bandeiras das atuais 18 freguesias, uniões de freguesias. E isto é muito significativo para a União de Freguesias de Souselas e Botão, exatamente porque eram duas freguesias aparentemente irreconciliáveis, mas que com união e, sobretudo, com a pedagogia, a persistência e a inteligência do Presidente da Junta da União de Freguesias de Souselas e Botão, soube unir o espírito das duas freguesias e transformá-la numa só, o que permite à União de Freguesias crescer e ser mais forte do que era no passado, quando estava dividida em duas pequenas freguesias. E por isso eu convido todos os presentes para se associarem a esta pequena e rápida cerimónia da troca das bandeiras ali nas escadas da Câmara Municipal e depois retomaremos esta reunião no período da ordem do dia. Muito obrigado.